Aqui é a biblioteca, aqui é o lugar de criação. Pesquisa, né, os livros, todas as referências, pesquisas na internet, né, aí, imagens, porque é o seguinte, a minha produção, ela vem a partir de referências do dia a dia. Não é só uma coisa ligada ao cotidiano, porque assim, a questão principal do meu trabalho, eu acho que é relacionada à questão do tempo, da memória, da passagem do tempo. A fotografia, ela imobiliza o tempo. Quando você dá o clique, quando você faz um registro fotográfico, você a priori imobiliza aquele momento, aquele instante. Esse pode ser montado assim. Quer dizer, são palavras que já tem uma narrativa, né? Tem uma narrativa, E você pode compor ela de várias maneiras. Por exemplo, eu posso compor assim, eu posso compor assim. Aí aqui eu chamo um abraço, né? Aqui eu chamo o beijo. Pode ser feita também assim. As primeiras eram em relação à questão do autorretrato, a questão do corpo. Então, por exemplo, isso aqui, que era uma montagem que eu tinha... Então, na fase inicial, eu inseria dentro da Polaroid, enfim, papéis, textos, palavras. Isso eu não estou fazendo mais, foi um teste que eu fiz no início. Como é que é realizado isso? Fotografo, pego a máquina. Dirijo o foco da máquina no meu corpo, tiro a imagem, antes da imagem emulsionar, porque a imagem ela vai surgindo na Polaroid. Antes dela emulsionar, eu vou, com a caneta metálica, fazendo esses contornos na imagem. Eu vou contornando com muita força. Então, quando a imagem emulsiona, ela se solidifica, eu paro de fazer essa interferência e eu, literalmente, eu quebro a Polaroid. Eu começo a quebrar, a manipular ela. Então, eu começo a deslocar superfície e fundo, há uma alteração das cores e começam a surgir, com o tempo, porque depois de muitos acertos, esses craquelados. Que a ideia era como se a pele estivesse rachando, se deslocando do corpo. Entendeu? Essa era a ideia. O trabalho começou por um acaso, na verdade. Porque eu trabalhava com moda e aí me deu uma ideia de fotografar roupas, porque, enfim, eu comprava e ganhava muitas roupas dos estilistas. Aí montei na parede do meu quarto umas roupas com um cabide, tirei uma imagem, fiz um Polaroid, um instantâneo, aí não gostei do resultado e amassei com raiva na hora eu gastei porque é caro o filme, né? É um absurdo, mas é caro. Aí, meio com raiva, amassei o filme e joguei num cesto de lixo. Só que o filme, a foto, caiu fora do cestinho de lixo. Quando eu fui pegar para jogar no lixo, eu vi, quando eu tinha amassado e manipulado ela, tinha acontecido alguns efeitos. E eu achei aquilo interessante. Aí eu comecei a me apropriar desse acaso, e aí eu disse, bem, eu vou fotografar o quê? O meu corpo. Porque aí eu vou depender de mim mesmo, não vou depender de outra pessoa. É um trabalho autorreferencial, que esse referencial é o meu corpo, que é a coisa que eu mais conheço. A primeira grande exposição, que foi Território Expandido, lá no Sesc, eu apresentei um trabalho que era aquele Prêmio Multicultural Estadão. E aí, a ideia que eu tive foi criar uma mesa. Nessa mesa, essa base de ferro, continham 14 caixas de madeira, com vidro. E essas caixas eram todas assimétricas. E dentro das caixas eu coloquei 140 polaroids. Então eu apresentei, que chamou Confabulário do Corpo. Então eu reuni, na verdade, toda a minha produção inicial nesse trabalho de polaroid. E apresentei. Helicópteros, muitos helicópteros e aviões. Rotam o tempo todo aqui.
Sim, eu acho que a criação vem do incômodo, vem da questão de você estar incomodado com alguma coisa e você tentar solucionar um problema. Então, esse momento tem sido muito, muito, muito especial. Dias de luz, fechado azul, celestial. Muito bacana, assim, e tá vendo também que as coisas estão sendo feitas como a gente começou a fazer lá atrás, no início. Essa noite eu sairei, vou beber com meus amigos. Eu vi mamãe Oxô na cachoeira, sentada na beira. E o repertório tem um pouco do material daquela época, mas também material novo. E mesmo o material antigo foi todo refeito. Para que esse tirador, para que esse tela? O sol queima, racha a terra e a lua clareia. I believe that children everywhere should be free to grow to adulthood in health, peace, and dignity. Pledge your support for children at www.gmfc.org. Agora vai até 5 horas, tem mais 2 Então, a questão do urbano foi um trabalho em cima de criar uma representação do real, mas uma representação ilusória. Sabe aquela questão do palimpsesto, que antigamente eram pinturas, que você vai descamando, são camadas e camadas. Quando você encontra uma pintura antiga, aí você arranca uma camada inicial e você vai ver uma outra camada por trás dela, que existe uma pintura anterior, que foi pintada por cima. Aí, quando eu comecei esse trabalho, eu pensei muito nessa questão do palimpsesto, de uma questão de camadas de tempo. Eu nasci em Maceió, eu sou técnico em Química, fiz a Escola Técnica Federal lá em Maceió, e resolvi fazer engenharia química, que eu adorava, sempre gostei muito de química, de mexer com os elementos, de combinar, tinha uma fascinação muito grande pela química, essa questão do que está invisível, de você combinar elementos, de proporcionar reações que originem outras coisas. Mas aí fiz 2 anos de curso e abandonei, porque eu achei muito complicado, não era mais a minha praia. Eu achei muito difícil, esbarrei em cálculo 1, 2 e 3, e achei uma chatice e não gostei. Aí fiz um vestibular escondido para jornalismo, porque na verdade minha família queria que eu fosse engenheiro. Fiz 1 ano de jornalismo, aí abandonei também o jornalismo e disse, não, eu quero ir para São Paulo. Então, essa aqui foi a primeira mais valiosa, que é um modelo Spectra. Que eu acho, quando eu ganhei essa máquina, eu fiquei mais fascinado pelo visual, o designer dela, que eu achei ótimo designer. Mas é um modelo Spectra que a Polaroid tem um formato diferente, por exemplo. Essa aqui é um modelo 600. E essa é um modelo, esse quadrado aqui é um modelo Spectra. 600 que é esse filme. qual é aquela outra? 600 600 é essa máquina aqui. Essa aqui, que é a Polaroid mais usual, mais comum, que é a 600. Você vê que aqui é um quadrado, o tamanho dele, e esse aqui é um quadrado mais fechado, e aqui é um quadrado mais, quase um retângulo. E aí eu tô agora também com essa da Fuji, porque como a Polaroid está em vias de extinção, então eu tô com essa... Essa é uma Polaroid? É uma Polaroid também, é a Instax da Fuji. Então, e o filme dela é um filme que é esse tamanho aqui, ó. É um filme também diferente, o filme da Instax. Que é quase um formato, ó. Tirar uma...
aproveitar aqui porque eu tiro uma imagem de vocês. Realmente muito rápido. Então você vê o formato, como é um formato diferente das outras. Ó. São 3 formatos diferentes. Essa é quase um panorama, ó, né? Aquelas máquinas panoramas. Aí surgiu essa série que eu chamo de série Higiene Pessoal. Eu sempre tive um fascínio muito grande por literatura. E desde Maceió que eu já li a Hilda. Eu já considerava a Hilda a melhor escritora do Brasil. Então eu cheguei em São Paulo e para mim era tudo muito novo São Paulo. E aí eu consegui o telefone da Hilda e liguei para ela 3 vezes. E me apresentei. E falei, olha, meu nome é tal, eu sou de Maceió e eu queria muito conhecer a senhora, porque eu sou muito fã e papapá. E aí depois de 3 telefonemas, ela disse, olha, eu moro numa chácara distante de Campinas. E, enfim, eu vou te dar o telefone de um amigo meu e você vem de carro com ele. E eu fui para lá. Isso foi em novembro de 90. E aí houve essa empatia e eu comecei a frequentar a casa durante todos os finais de semana. E aí eu disse, vem morar comigo aqui na chácara. Vem passar um tempo aqui comigo até você se orientar. E lá fui eu dar uma assistência para ela. Enfim, eu organizava a correspondência, datilografava algumas coisas para ela, atendia telefonemas, fui um secretário dela. Então ela me indicava leituras, ela dizia, lê esse filósofo que é bacana, leia isso. Eu apresentei para ela uma série de escritores também. Na época, toda a minha energia criativa estava ligada à literatura, à questão da poesia. Eu gosto muito de objetos pontiagudos, de facas. Eu acho um objeto bem interessante. E o vidro, que é frágil, ao mesmo tempo é cortante. Foram feitos 500 exemplares desse livro. São todos assinados e numerados por mim. É uma edição, foi em 92, todos numerados e assinados, em papel craft. São 14 poemas. A Hilda fez uma orelha, né? Escreveu uma orelhinha, um comentário sobre o livro. Aí, enfim, são 14 poemas, eu dediquei a ela. A fotografia é o suporte para as minhas questões, para as minhas dúvidas. É com a força da natureza que eu invoco a tua cura. Outro cigarro, Horácio? Eu vou carinhar ele ou ele vai me carinhar quando isso é falso. Isso daqui é o maior banquete da paróquia para você, pô. Isso daqui é salada de fruta sua. Só falta aqui antes. O médico que me receitou isso daí é um maluco da cabeça. Onde viu dar tanto remédio assim E pra uma você pessoa? gosta? Já estou 9 anos praticamente dormindo no sofá. A gente não quer contar, mas ele é agressivo. O teatro é representado por 2 máscaras, a comédia e o drama. Fora do palco, alegria e tristeza fazem parte da nossa vida. Só que em alguns casos, quando esses sentimentos ficam exagerados ou se alteram muito, pode ser que a pessoa sofra de um transtorno afetivo, como a depressão e a bipolaridade, que tem tratamento. Se você ou alguém que você ama tem esse problema, procure um psiquiatra. Conte com a Abrata.
Aqui é uma revista, um fanzine, que é editado por 2 amigos. E eu fiz esse trabalho que chama Construção e Desconstrução. Então são polaroides PB, na verdade. Sempre estava usando cor até então, e aí eu fui fazer uma experiência com polaroid PB. Então eu criei a imagem, fiz a imagem, manipulei, etc e tal, só que aí eu descobri que eu poderia fazer uma outra coisa, que era, eu queria destituir a imagem de todo o dado fotográfico. Quando você vê essa imagem, você vê aqui ainda o meu olho, o nariz, você consegue detectar, eu não tenho o original aqui comigo, mas você consegue ver um dado fotográfico. Aí o que eu fiz? Eu arranquei o acetato. Então eu desloquei, eu vou explicar como isso mais ou menos foi feito. Aqui não é, aqui eu tenho a Polaroid, então eu desloquei, eu arranquei o acetato, a parte superior. Tá. Então, a priori, eu retirei o dado fotográfico que poderia deixar na imagem, estava no acetato. O que ficou aqui é a emulsão química, o desenho, tá? Então foi o que eu fiz com isso, que é isso aqui, ó. Ó. Aqui eu tinha todo o dado fotográfico da imagem, olha o que restou. Um desenho, a emulsão química, o registro da emulsão. E aí eu queria mostrar elas grandes para vocês terem uma ideia melhor do trabalho. Eu utilizei um papel prata, que é um papel que ele tem uma certa gradação de fundo, a profundidade. Aqui era um autorretrato que eu simplesmente retirei o acetato da Polaroid. Aqui é emulsão química. O registro que está aqui é o registro da interferência do risco, do desenho e toda a emulsão química. Mas você vê que ainda é um rosto. Leonilson, pela a emoção que o Leonilson passa, a concisão, a intensidade do sentimento, tão pequeno as coisas e tão intenso. Duchamp, Marcel Duchamp. Volta e meia eu vejo entrevistas com vários artistas, sejam eles mais reconhecidos ou mais jovens, Marcel Duchamp está em todas. Eu fui compreender Marcel Duchamp há 1 ano atrás. Eu não engolia Marcel Duchamp, eu não entendia, não compreendia. Então tem obras que você demora. A Mira Schendel. Aí Francis Bacon, se for falar de um artista, Francis Bacon para mim é um artista porque ele pinta a crueldade, entendeu? Até tinha marcado a Louise Bourgeois também, que é outra artista também intensa que trabalha com a questão da forma. Uma coisa que me atrai muito é a questão escultórica, entendeu? Farnese é maravilhoso. Tem um artista brasileiro que eu acho que guarda uma similaridade com Farnese, que é o Rudinilson Júnior, que está vivo. Ele tem uma série de objetos que lembram muito Farnese de Andrade. Então, Rosângela Renault, para mim, é a grande referência de fotografia, embora ela fale que ela não é uma fotógrafa, né? Ela fala que não é uma fotógrafa. Ela se apropria da memória, das coisas, de imagens. Para mim, é uma referência, Rosângela. E eu comecei a pensar num trabalho no qual não fosse necessário eu agir diretamente sobre a Polaroid. Quando eu falo agir diretamente, é a intervenção física, a manualidade de quebrar a imagem, de rasurar a imagem, de queimar a imagem. E aí veio a ideia de trabalhar com a questão da luz, que é um outro processo que está surgindo agora, que são os simulacros góticos, que eu chamo. Então esse trabalho ele partiu desse livro, na verdade. Deixa eu separar algumas das Polaroids relacionadas a esse trabalho. Eu vou montar. Aqui uma outra grande parte está... Então aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essas fotos saíram desse livro. O que eu fiz?
Eu encontrei num sebo, Mostra para ele. encontrei num sebo esse livro, que é Escultura Gótica em Münster e Freiburger, que são duas cidades alemãs. É um livro da década de 20, ele foi editado em 26. O Otto Schmidt, que é o autor do livro. Então, são fotografias de espaços arquitetônicos, né, relacionados à arquitetura e à escultura gótica. São imagens PB e me interessava em tentar criar uma nova imagem a partir dessa imagem, no qual eu conseguisse dar um pouco de vida para essas gárgulas. E eu consegui isso através da questão da luz. Mas você está tendo que estudar a luz para... Tô tendo, né? E tanto que, enfim, a fotografia, a etimologia da palavra é a escrita da luz, né? Aqui, por exemplo. Ó. Essa imagem, ela se transformou nisso. Eu montei o livro na mesa, simplesmente eu deixei o livro aberto, na mesa. Esse trabalho eu fiz em 3 noites, esse trabalho. Foi um surto, assim. Então, eu fotografava o livro e eu descobri que, colocando meu dedo na frente do flash, utilizando a luz da polaroid, mas colocando 1, 2, isso depois de muitos erros. Foram muitos erros até acertar o tom. Eu colocando o dedo na frente do flash, 1, 2 ou 3 dedos, eu conseguia X efeito, eu conseguia uma quantidade de luz X. Então, eu poderia conseguir tons mais marrons, terrosos, ocre, né? Eu conseguia tons mais amarelados, eu conseguia uma luz... Aí surgiu também um acaso, porque, por exemplo, essa imagem aqui, que tem uma luz, que sai de trás, essa imagem aqui, por exemplo, são essas duas imagens. E tem uma luz que emana de trás do gárgula. É uma luz rebatida. Agora, se você, né, o acaso, eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu sabia que eu ia conseguir esse tom de amarelo, né? Mas isso aqui, essa área preta, é o limite do livro. Isso aqui, por exemplo, que você está vendo que é um espaço arquitetônico, não é uma parede, isso é a dobra do livro. Aí eu senti a necessidade da escala. Aí eu disse, bem, eu queria trazer para a escala humana. Porque eu acho que quando você dá escala, você transforma. E essa aqui que eu adoro, essa aqui, olha aqui. Eu crio imagens, não crio fotografias. A televisão brasileira ficou muito marcada, e é marcada, assim como os meios de comunicação em geral, jornais, etc., pelo seu compromisso com o consumo. Classes today should be equipped with computers that should be the equivalent of the bank. Erradicar daí